Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos nesta casa que representa para nós aqui na Terra um hospital, uma escola, que a espiritualidade envolva a todos e que sintam-se com os corações receptivos para ouvirmos e levarmos daqui as mensagens de Jesus. Nos aproximamos então do Dia das Mães. Queremos parabenizar a todas as mães que aqui estão e rogar a Jesus que as acompanhe, que ilumine, que dirija os pensamentos, os passos de todas aquelas que são responsáveis aqui na Terra por cuidar, encaminhar seus filhos pequeninos e os grandinhos já também, né? Eu não vou repetir todos os recadinhos paroquiais que estão aqui no nosso telão, estavam, né? Vocês podem acompanhar então os trabalhos todos da casa nas nossas páginas do Facebook, o Centro Espírita Emmanuel de Maravilha, e lá no Instagram. Lá estarão todas as informações sobre esses trabalhos, né? Que nós oferecemos aqui. Eu queria só lembrar a todos que mais uma vez então nós teremos a quinta, né? Foi a quinta edição da nossa feijoada aqui do Centro Espírita. E a gente costuma fazer, né, de vez em quando, porque nós precisamos manter a casa. Nós precisamos pagar luz, água, o corte da grama, a limpeza, algum conserto que nós precisamos aqui. E até para repor o material, muitas vezes, das crianças lá da evangelização infantil. Então nós temos na secretaria, temos ficha da feijoada, que é uma delícia, não percam. E alguns trabalhadores devem ter aí hoje também alguma fichinha para vender. Então, quem quiser, se dirige a algum trabalhador ou a secretaria, né? A exposição da noite de hoje, Bem-aventurados os aflitos. Então, é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que será, então, nos apresentado, né, pela Soiane. Na semana que vem, nós teremos a nossa irmã Genesi, e o tema da Genesi será: o que te sustenta quando a tempestade chega? Então, estão todos convidados também para a semana que vem. E eu peço agora que aqueles que se sentirem à vontade se coloquem confortavelmente nos seus assentos, que fechem os seus olhos, se assim desejarem, e que tentemos elevar as nossas vibrações, os nossos sentimentos, para alcançar esferas mais altas, rogando a Jesus que esteja conosco, que possamos sentir em nossos corações, que possamos confessar a Ele os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos arrependimentos e as nossas mágoas. Que possamos abrir os nossos corações e permitir que Jesus nos auxilie, nos envolva no seu manto de amor e de misericórdia. Ilumina, Jesus, a nossa caminhada terrena. Mostra-nos o caminho. Abre, Senhor, os nossos olhos e os nossos corações, para que aprendamos, Jesus, as tuas benditas lições. Pedimos também por todas as mãezinhas, aquelas que convivem com os seus filhos aqui na Terra, aquelas outras que já têm um de seus amores no mundo espiritual, que sejam envolvidas na calma, na serenidade, no amor que as leva a compreender a sua missão aqui na Terra. Que as mães do planeta todo possam se fortalecer a sua fé, equilibrar os seus sentimentos, porque estão sempre sendo observadas
pelos seus filhos. Rogamos também, Senhor, que na noite de hoje possamos recolher os ensinamentos do Mestre, que possamos levar daqui para os nossos lares o entendimento, o perdão, a paciência e a caridade. Obrigada, Jesus. Que assim seja. Do outro lado? Boa noite a todos. Espero que se sintam bem, acolhidos. E hoje, um tema nada fácil, né? Todo início de mês, na primeira quinta-feira, nós nos propomos então a falar sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Então hoje é o quinto tema que nós vamos tratar e é justo um tema, bem-aventurados os aflitos, lá no Sermão do Monte ainda acrescenta, né? Porque serão consolados. No Evangelho segundo o Espiritismo, esse é um dos maiores capítulos que tem lá. Por que será, né? E podemos também traduzir esse tema como felizes os que choram. Bem-aventurados, a tradução é felizes. E quando nós falamos que são felizes os que choram, sabemos que tratar da dor é muito difícil. E falo isso porque é justamente a dor que faz com que as pessoas, às vezes, até duvidem da existência de Deus, duvidem da própria fé. E surgem questões. Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite a injustiça e a morte? Se Deus existe, por que crianças sofrem de doenças devastadoras? Por que será que acidentes aniquilam famílias inteiras? Por que a gente perde nossos entes queridos? Então, a dor é o supremo desafio da humanidade. E Jesus vem e diz algo bem complicado de entender. Porque ele diz que aqueles que sofrem e que experimentam a dor são felizes. Difícil de entender porque a felicidade, normalmente ela vem ligada com alegria, contentamento. Quando a gente fala em felicidade, a gente não pensa em choro, tristeza, pranto. Mas como vem esclarecido lá no Evangelho, se nós não tivermos a certeza da vida futura, toda essa explicação de Jesus, ela se torna vazia, sem qualquer propósito. Então é preciso entender que esses obstáculos, eles não são armadilhas para nos fazer desistir, para nos desestruturar. É preciso entender que é justamente as aflições que nós passamos que vai nos fazer melhorar. Então Jesus nos oferece um novo significado para a dor. Porque se a dor não tivesse nenhum propósito, vocês acham que Deus, na sua imensa sabedoria, a manteria para quê? Né? Então, a dor tem uma finalidade. E o Espiritismo não vem simplesmente consolar dizendo: a dor é ruim, realmente você não deveria passar por isso. Não, o Espiritismo vem esclarecer que a dor, o sofrimento,
vem como um instrumento pedagógico e de purificação de almas. Então a doutrina espírita não vai remover a dor, mas nos fazer compreender algumas situações. Mas nós temos que entender que algumas dores são absolutamente desnecessárias quando elas acontecem por nossa própria rebeldia. Excessos que podem ser evitados, como por exemplo, o uso de álcool, as drogas, vícios, atitudes agressivas, que podem às vezes até levar à morte de outras pessoas. Às vezes até como nós tratamos o nosso próprio corpo. Muitas dessas atitudes impensadas, elas geram a dor. Embora, até mesmo nestes casos, a dor exerce o seu papel educativo, desde que a criatura passe a tomar decisões melhores. E é isso que nós buscamos, a consciência e o entendimento da vida. Uma das causas que nos leva a sofrer mais é justamente pela não compreensão daquilo que nos acontece. Quando a gente compreende, nós vamos perceber que nós temos muito mais força para enfrentar os desafios e as dificuldades que surgem. Então, o Espiritismo, ao mesmo tempo que explica, consola. E vem dizer que não basta sofrer, até porque, estando encarnados aqui no planeta Terra, quem será que não vai sofrer, passar por alguma dificuldade? Né? Então, nessa passagem do Evangelho que nós estamos refletindo hoje, também nos esclarecem os Espíritos que há uma diferença entre o bem e o mal sofrer, a qual é fundamental para a gente compreender a evolução espiritual. O bem sofrer é a capacidade que a gente tem de enfrentar as dificuldades com paciência, com coragem, com fé, reconhecendo que são parte do processo de aprendizado, do nosso crescimento. E o mal sofrer, por outro lado, vem revolta, desespero, sentimento de injustiça, que acabam por intensificar a dor, atrapalhar a compreensão e até impedir o nosso aprendizado e crescimento. Aquilo que nós temos que passar, as provas, elas estão intimamente ligadas ao nosso planejamento reencarnatório. Porque lá a gente, alguns, né, espero que nós todos podemos participar desse planejamento, quando a gente escolhe lá no plano espiritual as provas que a gente vai passar aqui no planeta Terra para nos melhorarmos. Kardec faz uma pergunta bem interessante no Livro dos Espíritos, lá na questão 266, quando ele pergunta, não parece natural, né? Ele está falando justamente do planejamento reencarnatório, então não parece natural que os espíritos escolham provas menos penosas, provas mais fáceis, né? Já que eu tô lá, vou escolher uma prova facinho que aí eu vou passar, né? Passar por ela de uma maneira mais tranquila lá na Terra. E a espiritualidade responde no seguinte sentido: para vós, sim. Para o espírito, não. Para vós, eles dizem vós que estão encarnados. Sim. Pareceria que a gente tinha que escolher as provas mais fáceis. Mas o espírito, quando está desencarnado, a visão se abre. E aí ele não escolhe as provas mais fáceis. Porque ele sabe que deve às vezes escolher algo mais difícil justamente para o progresso acontecer. E quando então ele está liberto da matéria,
toda essa ilusão que nós temos aqui no campo material, ela desaparece. Se nós entendermos isso, nós vamos estar compreendendo uma das principais lições, contribuições do Espiritismo para nós que estamos aqui encarnados no mundo. Vamos pensar de novo. Então, nós estamos desligados da matéria, lá no plano espiritual. A gente tem consciência de todos aqueles erros que cometemos. E aí a gente pensa, não, eu quero passar pela prova da paciência, da resignação, vou passar por uma doença difícil, porque eu preciso crescer espiritualmente nesse ponto. Então a gente está lá, a gente pensa dessa maneira. Mas na hora que a gente chega aqui, vem as influências materiais, nós vemos qualquer prova, qualquer dificuldade é algo muito penoso, é muito difícil. Então, nós queremos afastar elas da gente. A gente não pensa em suportar elas e passar por isso. A gente pensa, para que comigo? Não quero passar por isso. Entendi então. Então, se eu aceitar, se eu sofrer e aceitar tudo, eu vou evoluir. Não. O ensinamento de Jesus, ele é muito mais profundo. Para vocês verem que simplesmente às vezes a gente lendo as bem-aventuranças fica difícil de compreender. Então nós temos que buscar, aprender através do conhecimento, né? Para que a gente consiga aplicar uma fé raciocinada. E não é aceitar simplesmente o que nos acontece, é pensar sobre o que nos acontece. Porque as dores, se elas vêm para que eu aprenda algo, eu devo pensar nisso para me melhorar e não precisar mais passar por essa prova, superar essa prova. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos inclusive uma chamada de atenção no que diz respeito a, às vezes, jogar a culpa de algo que nos aconteceu em outra pessoa. E não nós mesmos pensar se, será que eu não fiz alguma coisa de errado? Não, eu agi dessa maneira porque ele isso, aquilo. Será que eu não fiz algo para que tivesse essa atitude? Nós temos que pensar na gente. É como se a gente tivesse uma dívida com alguém e para pagar essa dívida com alguém, eu vou lá e pego emprestado o dinheiro de outra pessoa. Eu terminei minha dívida? Não. Eu só contraí mais um. Então jogar a culpa em outro, achar muletas, talvez não vai ser a saída. Quem sabe, fazendo isso, eu estarei sim adquirindo mais uma dívida. Mas aí uma dívida bem mais séria, né? Uma dívida já no plano espiritual. O que os espíritos querem nos mostrar, então, com essa resposta, é o tanto de ilusões que a matéria nos impõe. Que às vezes nós deixamos de olhar por outra perspectiva. Quanto nós temos gastado de energia em busca de situações que nos trazem simplesmente o prazer, a materialidade. Então, conforme nós vamos tendo a visão mais ampliada, nós vamos vendo o sofrimento e as dores por outro prisma. Por que então que nós vamos estudar o Espiritismo? Tem uma frase de Arthur Valadares que eu achei bem interessante, que ele diz o seguinte, que é para a gente ter uma visão espiritual da vida, mesmo estando encarnados. Estudar o Espiritismo é para a gente ter uma visão espiritual, mesmo estando encarnados. Como muda tudo isso, né? Eu saber que não é só o aqui e o agora, é muito mais do que isso. Aí o que acontece
o que era ótimo lá no meu planejamento reencarnatório, quando eu estava na erraticidade, eu esqueci. E eu quero que simplesmente seja tirado do meu caminho. E aí o que a misericórdia divina faz? Vamos mandar um material lá para eles estudar um pouquinho? E aí surgiram muitos materiais. Obras de André Luiz, de Humberto de Campos, de Emmanuel, a codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que obra grandiosa! O Livro dos Espíritos, para nos esclarecer muita coisa. É um livro de perguntas e respostas. Para quem ainda não teve o contato, a gente tem um estudo aqui, todas as quintas-feiras depois da palestra, né? Do Livro dos Espíritos. Então fiquem à vontade, se quiserem seguir aqui depois e participar do estudo. E Kardec então comenta que o homem no mundo só vê nas provas o lado penoso. E aí, o que é que eu estou buscando? O que eu quero é uma vida tranquila. Quero viver bem o aqui e o agora. Aquilo que eu posso tocar. Aquilo que eu sinto prazer. Quem está voltado inteiramente para a matéria, essa vai ser a perspectiva. Qualquer incômodo, eu quero distância. Não refletindo sobre qualquer consequência dos atos e das atitudes que está tendo agora. A existência física, ela é uma travessia. Ela não é o ponto de partida. E também não é o ponto de chegada. É a viagem em si. E essa viagem nós estamos fazendo para progredir, para nos melhorar. Então, quando nós compreendermos as consequências, compreendermos que está no nosso planejamento reencarnatório a evolução, nós vamos passar pelas dificuldades com mais resignação, para depois nós podermos atingir uma plenitude e poder estar com espíritos mais evoluídos. Eu aposto que vocês não gostariam de reencarnar na Terra e a Terra estar pior do que está hoje. Todo mundo gostaria de voltar e estar melhor. Estar num ambiente mais tranquilo, com boas convivências. Mas para isso nós temos que fazer algo hoje. Agora. A gente não pode esperar. Vamos fazer só depois. Vou ajudar aquela pessoa que está precisando só mais tarde. Como faz o enfermo, que às vezes toma um remédio bem amargo, porque ele sabe que a cura vai ser mais efetiva, em vez de tomar um docinho, né? Vou tomar esse amargo que eu sei que vai melhorar logo. Então a gente vai lá e enfrenta aquele gole, às vezes que desce meio e vale ter um copo de água atrás, mas que a cura virá antes. O que essa vida aparentemente mais tranquila vai te trazer? Quem sabe o remorso do tempo perdido lá na frente. Ao comentar essa passagem, Emmanuel, ele escreve um trecho que diz o seguinte, até eu coloquei aí: enquanto a tranquilidade gerando aflição, há muita aflição gerando tranquilidade. Porque às vezes a gente tem justamente essa diferença. A gente pensa que, meu Deus, quanta dificuldade, quanta dor, por que essa pessoa tem que passar por tudo isso? Mas a gente não pensa que lá na frente isso vai gerar tranquilidade. Porque está sendo superada as dores, melhorado, evoluído. E às vezes outros que estão aqui numa vida tranquila, às vezes até por conta de usurpar algo, passar por cima de outros, não sabem que estão adquirindo uma dívida que lá na frente vai gerar uma aflição. E vamos citar um exemplo de resignação que nós tivemos, que é de Jerônimo de Mendonça. Ele ficou cego, paralítico, numa maca.
Os amigos levavam ele para cima e para baixo, porque ele não podia, né, por conta própria, sair. E um dia um repórter perguntou para ele o que é a felicidade. E ele respondeu: eu estou deitado aqui tanto tempo, para mim a felicidade seria me virar. Simplesmente isso. E em outra ocasião também ele disse que ele se casou com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso. Mas ele não falou isso de uma maneira irresignado com aquilo que estava acontecendo com ele, ou revoltado. Não. Ele falou isso justamente porque ele se dedicou a fazer palestras, se dedicou a passar a mensagem de Jesus, mesmo nestas condições, mesmo paralítico e cego. E os amigos eram tão bons com ele que levavam ele para todos os lugares. Né? Como ele não tinha esposa, filhos, enfim, eu ficava a cargo dos amigos. E levavam ele para festas, enfim, ele gostava muito de cinema. E aí um dia ele estava no cinema e estava lá com a maca dele, enfim, uma moça passou, tropeçou na maca e disse: meu Deus do céu, mas esse aleijado ainda me perturba, onde é que eu vou? Ele tá. E ele pensou: eu tenho que dar uma resposta para ela, mas ela tá muito nervosa comigo. Aí ele disse para ela: poxa vida, mas tu não para em casa, né, guria? A gente se encontra nas festas, aqui no cinema. E aí viraram amigos também. Às vezes vem uma ação, mas vejam só como a gente pode ser gentil com aquilo e transformar algo que poderia ser agressividade de ambos os lados em algo bom. Poxa vida, guria, tu passa só em festa também, né? Aqui no cinema. Que bom que se encontraram. Aí passou a amizade e seguiu junto também, carregando para frente e para baixo. Mas teve um dia que os amigos esqueceram, ele dormiu no relento. Acontece, né? Acontece. Às vezes os amigos esquecem. Mas ele estava feliz igual, não tinha problema. Então, a pergunta é, todo esse sofrimento que ele passou, vamos chamá-lo e perguntar hoje, o que ele está passando? Hoje, ele está tranquilo. Foi uma aflição, um sofrimento que gerou tranquilidade. E tem livros, enfim, a gente chama ele de gigante deitado. Né? Então tem livros sobre a vida dele, algumas palestras, algumas falas dele, claro, já são bem mais antigas, né? Porque ele faleceu em 1980, alguma coisa, não tenho certeza. Mas enfim. Então, será que, olhando agora para o cenário da nossa vida, ou até de outras vidas, nós vamos ver aflição, luta, dificuldade. Será que nós vamos continuar pensando, eu não vou me envolver com aquilo, só vai me trazer incômodo? Eu não vou fazer aquele trabalho lá não. Pra quê? Deixa que o outro se vira fazer sozinho. Eu não vou conviver com aquela pessoa, porque eu sei que devo ter que ficar ajudando o tempo inteiro. Vamos olhar. O que a gente pode melhorar? Mas claro, eu não preciso fazer nada disso. Nós somos livres nas nossas escolhas. Podemos escolher o que a gente quer. Nós podemos ficar de braços cruzados, mas o que essa suposta tranquilidade vai me trazer? Tem uma outra passagem no livro Paulo e Estevão que João fala para Paulo no momento turbulento que está acontecendo, porque eles passaram por muitas dificuldades, os apóstolos, enfim, mesmo Paulo, né? E nessa passagem, João olha para Paulo e diz: se Jesus passou por aqui
e ficou com tantas feridas, nós o mínimo que podemos fazer é sair daqui com cicatrizes. Que às vezes qualquer coisa que nos acontece parece tão difícil. Como foi para Jesus? Com quantas feridas ele saiu? Não feridas físicas tão somente que a gente fala. Quantas feridas emocionais ele levou consigo por ver aquela maldade ainda no coração, a incompreensão, a falta de amor daqueles que estavam aí. Incompreensão, inclusive, dos seus apóstolos, dos discípulos, em algumas situações. Então, para nós sair com uma outra cicatriz, gente, é pouco, né? Perto de tudo que Jesus nos ensinou e nos mostrou. Então, olhando para isso, nós vamos conseguir entender por que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. E eu vou encerrar só com uma pequena frase também, que está lá no capítulo 5 do Evangelho, lá o item 18. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porquanto, após o trabalho, virá o repouso. Isso aí. Que bom se nós tivermos ocasião de provar. Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Obrigada. Vamos então encerrar esse momento de hoje de reflexões, fechando mais uma vez os nossos olhos e rogando a Deus o socorro necessário para as nossas problemáticas mais urgentes, que possamos encontrar as soluções daquilo que somos capazes de resolver. Para isso temos a nossa intuição. E aqueles outros nossos problemas que sirvam para o nosso crescimento, para o nosso avanço aqui na Terra. Que a gratidão por todas as vivências esteja no nosso íntimo. No final da nossa luta terrena, teremos percebido que tudo foi degrau para subirmos a Deus, nos aproximarmos do Pai. Que nessa noite possamos levar daqui mais um ensinamento e que tenha utilidade, que seja usado por nós na nossa caminhada. Obrigada, Senhor, pelo alimento na nossa mesa, pelo trabalho que nos sustenta, pela família. Obrigada, Senhor, pelo sol que nos ilumina, pela chuva que lava. Obrigada, Senhor, pelo plantio nosso de cada dia e que possamos, em breve, colher a boa semente, o bom fruto. Que na noite de hoje sintamos-nos abençoados, iluminados por Deus nosso Pai. Que assim seja. Lembrando então a todos que após o passe, nós temos o estudo, então sintam-se convidados a permanecer conosco para conhecer um pouquinho mais da doutrina do Cristo. Que assim seja.